Meus amados filhos, vocês têm se perguntado sobre a longa vida do meu servo Noé, que a Escritura relata ter vivido 950 anos. Permitam-me compartilhar algumas reflexões sobre esse mistério. Vocês devem se perguntar, por que Noé viveu tanto? Qual era o segredo daquela época? Antes do grande dilúvio, as condições da Terra eram bem diferentes. Alguns acreditam que havia um dossel de vapor ao redor da Terra, protegendo os homens de forças destrutivas. Essa proteção divina permitia vidas longas, conforme o plano do nosso Pai Celestial para os primeiros patriarcas, dando-lhes tempo para encher a Terra e estabelecer a civilização. A longevidade de Noé simboliza sabedoria, autoridade e respeito. Idade avançada era sinal de bênçãos divinas. Quando leem sobre Noé vivendo 950 anos, vejam a profundidade da sabedoria e experiência que ele acumulou, guiando seu povo com justiça e fé. Os textos sagrados passaram por muitas traduções e interpretações, e os números podem ter sido influenciados por diferentes sistemas de contagem. A mensagem central, contudo, permanece. Noé viveu uma vida longa e abençoada por Deus. Do ponto de vista científico, viver 950 anos parece impossível. Mas lembrem-se, meus filhos, que nossos caminhos não são os de Deus, e nossos pensamentos não são os pensamentos dele. A ciência explica o mundo através das leis naturais, mas o poder de Deus transcende essas leis. Alguns veem as histórias antigas como mitos, engrandecendo as idades dos patriarcas para destacar suas virtudes. Noé, com sua fidelidade e obediência, merece ser lembrado como um grande exemplo de fé e perseverança. Filhos, a essência da história de Noé não está apenas na quantidade de anos que viveu, mas no legado de sua fé, obediência e justiça. Que possamos aprender com sua vida e nos esforçar para viver de maneira que agrada a nosso Pai Celestial. Queridos filhos, hoje quero compartilhar uma página do meu diário, um relato antigo, mas de grande relevância para nossos dias. Vamos refletir sobre a história de Noé, um homem de fé e obediência, escolhido por mim para uma missão extraordinária. Deu 100 anos de aviso prévio, por isso que hoje Jesus compara a segunda vinda dele, o juízo final, aos dias anteriores ao dilúvio. Nós também estamos sendo advertidos. Estamos, simbolicamente falando, dentro dos 120 anos que antecedem a vinda de Jesus. Então, 120 anos aqui é o período de graça que Deus deu para o povo se arrepender. Antes de continuarmos, quero fazer um parêntese. Na época de Noé, a poligamia e a desordem eram comuns. Noé, porém, tinha apenas uma esposa. Seus filhos também eram monogâmicos, cada um com uma esposa, diferente da linhagem de Caim, onde havia poligamia. Eu escolhi Noé e decidi avisá-lo para construir a arca. Senhor, conte-nos sobre o chamado para construir a arca. Bom, Noé era justo e íntegro entre seus contemporâneos. A Bíblia destaca que ele era um homem justo e que vivia no meio de uma sociedade corrupta. Ele não subiu a montanha para viver como um eremita. Noé construiu a arca no meio da comunidade, enfrentando os problemas da sociedade. Noé convenceu sua família e a salvou. Sua pregação de 120 anos não foi em vão, pois sua família estava com ele na arca. Mas, Senhor, além de sua família, o que mais Noé levou na arca? Eu ordenei que Noé levasse 2 de cada espécie de animal, macho e fêmea, para conservá-los vivos. Alguns animais, os limpos, deveriam ser levados em maior número para sacrifício e alimentação após o dilúvio. Eu instruí Noé detalhadamente, garantindo que todos os animais necessários estariam na arca. Durante o dilúvio,
A arca flutuou sobre as águas, que cobriram todos os montes mais altos embaixo do céu. As águas prevaleceram excessivamente e cobriram os montes. Após 150 dias, as águas começaram a baixar, e a arca repousou nas montanhas de Ararate. Noé soltou um corvo e depois uma pomba para ver se as águas tinham diminuído. A pomba voltou com uma folha de oliveira, indicando que as águas tinham baixado. Noé e sua família saíram da arca e ofereceram sacrifícios a Deus. Deus colocou um arco nas nuvens, o arco-íris, como sinal da aliança de que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Esse arco é um símbolo de paz e lembrança da aliança entre Deus e todos os seres vivos. Por fim, Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu na sua tenda. Seu filho Cão viu a nudez do pai e contou aos irmãos, Sem e Jafé, que respeitosamente cobriram o pai sem olhar para ele. Quando Noé despertou e soube o que Cão fizera, amaldiçoou Canaã, filho de Cão, e abençoou Sem e Jafé. O que podemos aprender com a história de Noé? Além da obediência e fé, vemos a importância da família e da comunidade. A arca simboliza a salvação em comunidade, onde a família é preservada e protegida. Mesmo após a grande missão de salvar a humanidade e os animais, Noé mostrou sua humanidade ao errar, mas sua fé e obediência a Deus foram fundamentais. A história de Noé é um lembrete de que, apesar dos desafios e falhas, a fidelidade a Deus e a dedicação à família são essenciais. O arco-íris continua sendo um símbolo da promessa de Deus e da esperança de um novo começo após as tempestades da vida. A carta de Jesus ao rei Abigar, uma lenda de fé e milagres. No primeiro século, em uma terra distante chamada Edessa,